Esta é uma maratona mesmo estranha. Basta acompanhar o passo do examinador para passar no exame Hunter. Só que ele não diz qual é o destino nem a hora de chegada. À primeira vista, parece testar a resistência, mas uma prova sem fim à vista também põe à prova a pressão psicológica e a força de vontade dos candidatos. Com o passar do tempo, 2 horas depois, já tinham corrido 30 quilômetros dentro do túnel. Pelo caminho, já havia cada vez mais gente a ficar para trás, mas o examinador acelerava cada vez mais. Este rapazinho gordinho, especialista em calcular dados, estava agora cheio de confiança. Segundo as estatísticas dele, aquele túnel devia acabar dentro de uns 40 quilômetros, por isso estava bastante tranquilo. Mas lá atrás, Leório estava muito nervoso. Com o corpo e a mente no limite, já estava à beira de perder o controlo. Foi então que apareceu ao lado dele um miúdo de skate, o que deixou Leório furioso. Ele estava ali a correr como se a vida dependesse disso, e via outro candidato a fazer batota daquela maneira. Mas Gon disse que o examinador só tinha mandado acompanhá-lo. Nunca disse que não se podiam usar ferramentas. Portanto, o rapaz não infringiu nenhuma regra. Essas palavras chamaram logo a atenção de Killua. Como os dois tinham idades parecidas, o espírito competitivo de Killua despertou. Então ele guardou o skate e começou a correr ao lado de Gon. A amizade deles começou nesse momento. Killua conseguia controlar o ritmo sem esforço, mas isso não queria dizer que os outros também conseguissem. O gordinho dos dados já estava quase de rastos. Depois de correr 50 quilômetros sem ver o fim, e ainda por cima ouvir as provocações dos rivais, ele, com uma resistência mental fraquíssima, acabou por cair no chão. Mas nada disso afetou o avanço do grupo principal. Até ali já tinham corrido 4 horas inteiras, quase 60 quilômetros. Leório, esgotado, parecia já não aguentar mais. Ao vê-lo assim, Gon parou de repente e ficou a olhar para ele, como se o olhar dissesse: fraquinho, ainda aguentas ou não? Estimulado por Gon, Leório disparou de repente como se tivesse ganho uma energia nova. Afinal, ele estava decidido a tornar-se Hunter. Isso surpreendeu Killua e Gon, que foram logo atrás dele sem hesitar, mas o pior ainda estava por vir. Depois de completarem 80 quilômetros, à frente deles havia uma escadaria sem fim à vista. E como se não bastasse, o examinador também aumentou a velocidade naquele momento. Parecia que este seria o último teste duro. Nessa altura, Kurapika e Leório estavam lado a lado, enquanto Gon e Killua rapidamente os ultrapassaram. Ei, puta, para aí! Nem pensar. Raios, não aceito isso. Então vai atrás deles. Tu vai andando devagarinho. Depois disso, Gon e Killua alcançaram o primeiro grupo. Mas os dois pareciam muito à vontade, ao ponto de ainda irem a conversar. Gon participou no exame para procurar o pai. Já que Lua veio só porque ouviu dizer que o exame Hunter era muito difícil. Mas, para ele, aquilo não tinha pressão nenhuma, e até ficou um bocado desiludido. Foi então que finalmente viram a luz ao fundo do túnel. Quando o examinador parou para ver quem chegaria primeiro à meta, 2 sombras passaram de repente por ele. Parece que Killua e Gon chegaram ao mesmo tempo. Com os restantes candidatos a chegar pouco a pouco, o número de pessoas foi aumentando. Por fim, Leório e Kurapika também apareceram na meta. Quando o tempo acabou, o portão fechou-se e quem não conseguiu chegar foi eliminado sem piedade. De repente, uma voz chamou a atenção de todos. Um homem gritou que o examinador era falso e que ele é que era o verdadeiro examinador. Aquelas palavras deixaram todos mergulhados em dúvidas e medo. Se gostaste, deixa o teu follow como apoio.